Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso podcast falando do que aconteceu na semana com as semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, começando com a Libertadores. Nós tivemos Palmeiras e Atlético Mineiro, duas grandes equipes daqui do futebol brasileiro. Que fizeram um duelo de ida pela semifinal da Copa Libertadores da América 2021. Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque. O jogo foi marcado pelo pênalti perdido no primeiro tempo por Hulk, que não estava perdendo pênaltis, vem jogando muito bem, injustiçado na convocação do Tite ao não ser chamado, e o excessivo número de faltas e as poucas chances de gol para ambos os times, né, o que quebrou muito a proposta do jogo, que era uma proposta de um jogo agressivo das duas equipes, mas não dessa maneira, né? As equipes finalizando muito a gol. De qualquer forma, tá em aberto, mas para mim o Atlético Mineiro leva uma vantagem. Tem um elenco maior, né? Depois eu até pretendo fazer uma live aí analisando os dois elencos, porque são dois grandes elencos, tem jogadores de passagem internacional pela Europa. E a gente pode perceber que o Atlético é melhor, até porque é o líder do Brasileirão. O Palmeiras foi campeão da Libertadores na temporada passada. Os dois treinadores que fizeram a final estavam em campo, né? O Cuca, que inclusive já treinou o Palmeiras em 2016 e 2017, né? Fez a final com o Santos na temporada passada. E o Abel Ferreira, né? O português, que é o atual campeão da Libertadores. O Barcelona de Guayaquil perdeu por 2 a 0 para o Flamengo aqui no Maracanã, né, lá na quarta-feira, partida que teve público, mas a imprensa do país segue acreditando que numa possível classificação. O Barcelona de Guayaquil, que chegou à final em 98, perdeu para outro time carioca, né, o Vasco, há 23 anos, e a imprensa do Equador segue acreditando na possível classificação do clube. O Barcelona do Guayaquil, no jornal El Comércio, que é o principal veículo de notícias do país, mostrou enorme confiança em uma possível remontada barcelonista na próxima quarta-feira. Mas falando melhor da partida, o jornal Olé elogiou o espetáculo promovido pelas duas equipes, que fizeram um jogo bastante movimentado nos primeiros 90 minutos da decisão, que para mim o Flamengo vai levar porque é mais forte, é um time com jogadores que já tiveram passagem na seleção, que inclusive podem retornar à seleção, como é o caso do Andrés Pereira, do Davi Luiz, né, que agora foi pro clube, o Kennedy, sem contar nos outros jogadores, né, o Ilharão, o Diego Alves, que é um goleiro importantíssimo, de grande nível, né, que teve uma grande passagem pelo Valência, lá da Espanha. A gente vai analisar melhor na live, mas comentando aqui, eu acho que vai ser Flamengo e Atlético Mineiro na final com o Flamengo favorito. Porque esse time do Renato não é brincadeira. O Renato chegou com o que foi ruim com o Domenech Torrent, o que também foi ruim com o Rogério Ceni. O Renato chegou em poucas semanas, ajeitou. Em poucas semanas foi goleada atrás de goleada, né? Não viu mais aquele time do Flamengo que voltou a ser aquele time do Jesus. Acredito até que melhor, né? Teve um início bem melhor do que o do Jesus. Mas vamos então agora falar das semifinais da Sul-Americana. A gente teve o Red Bull Bragantino, que está mostrando muito a sua força, o potencial de uma equipe que foi comprada pela empresa de energéticos austríaca, né, a Red Bull. Como todo time, né, a Red Bull tem um planejamento muito legal, que eu gosto dessa logística da Red Bull quando compra os times. Como foi o caso do Red Bull Salzburg, que botou o Red Bull Salzburg para ser campeão austríaco, para todo ano estar numa competição europeia. O Red Bull Salzburg, né, estou dando exemplo aqui, que já é da Red Bull há 16 anos, desde abril de 2005. O Leipzig, né, que foi criado muito recente, em maio de 2009, uma equipe com 12 anos, mas que está aí, que já chegou à semifinal de Liga dos Campeões, da quarta divisão foi para a primeira. Hoje é uma equipe grande na Europa, conhecida, com uma grande logística. E o Red Bull Bragantino segue mostrando isso, né? Na minha opinião, é um time que é favorito ao título, pelo que mostrou, porque contra as equipes grandes tá fazendo grandes jogos, né? A gente viu que ele eliminou o Rosário Central, o Independente Del Valle, e tá encarando as equipes de igual para igual,
né? Teve o Emelec na fase de grupos, teve alguns jogos da fase de grupos que até perdeu, mas eu não tiro a moral do time do Barbieri, que tá jogando muito bem, que também tem um bom treinador, né? A gente pode ver e aposta muito nos talentos jovens, que isso pra mim é o importante. No Nabi Abichedi venceu o Libertad 2-0. O estádio voltou a receber público depois de 1 ano e 6 meses. Os gols da partida foram marcados por Ítalo Arthur, as duas grandes peças do clube que são fundamentais para o Braga. Vamos falar do Atlético Paranaense. Para mim, hoje o Braga é até melhor do que o Atlético Paranaense, mas que também chegou, né? Teve agora o Antônio Oliveira que saiu, que era um treinador português. Também gostava do trabalho do Antônio Oliveira. Isso tudo por causa da semifinal do Paranaense, que perdeu para o Cascavel. Mas falando da Sul-Americana, a gente teve o Atlético Paranaense então dando um passo importante, o time que foi campeão em 2018, né? Um passo importante até para uma final 100% brasileira, um Atlético e Red Bull Bragantino, que para mim vai ser a final, um jogão, e o Bragantino para mim ganha. O clube bateu fora de casa o Peñarol do Uruguai por 2-1, Peñarol que já foi campeão de Libertadores. O Furacão contou com o brilho do Uruguai Terãs, que vem jogando muito bem. Logo aos 2 minutos de jogo, abriu com uma linda bicicleta. Acho que esse time do Atlético Paranaense tem algumas coisas para melhorar. Há alguns pontos para melhorar. É um time também forte? Sim, não estou tirando a força dessa equipe. Mas hoje eu vejo o Red Bull Bragantino mais organizado, né? A gente vê que o Red Bull Bragantino tá duelando de igual para igual com a equipe grande. Tá vencendo Palmeiras, vencendo o Flamengo, né? E olha que é um time que não tem, assim, jogadores com passagem internacional. Mas venceu o Flamengo, né? Que tem jogadores aí que eram titulares da Europa, já passaram por seleção. Tá fazendo um jogo de igual, né? Empatou com o Atlético Mineiro, arrancou ponto do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. E pra mim é mais forte do que o Atlético Paranaense hoje, né? Mas na final tudo muda. Na final é outra cabeça para as duas equipes, se realmente forem decidir a final. Acredito que sim, há muita chance de que essas equipes decidam a final. Mas é isso, nosso podcast hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo e comenta aí, segue o nosso blog, valeu?